A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo neste momento. É tarde de bênçãos, é tarde de vitória, é tarde de palavra do céu. Aleluia. Ouvimos uma música, a letra estava passando e há uma estrofe que diz assim: que a alma já não aguenta mais de tanta amargura. Ele diz: mestre, na minha tristeza, em paz, eu vejo o céu e o mar. E ali ele vai comentando aquele hino tão lindo. O mar está revolto, as ondas são grandíssimas, mas na última estrofe ele diz: mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá faltar. Queridos, quem não está no mundo de hoje preocupado, quem não está no mundo de hoje um pouco assustado, muitos estão muito temerosos. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem está regendo este barco do mundo, da terra, das nações, é nosso Senhor Jesus Cristo. É o Criador. E Ele está no controle. E se você confiar nele, você terá paz, você terá alegria, você terá vitória, mesmo numa hora tão terrível como essa. Porque o nosso Deus é vivo, Ele é Deus verdadeiro. E eu não quero falar só as minhas palavras, mas eu vou ler o que a palavra de Deus diz no Salmo de número 34. Se tua Bíblia está aí perto, abra e acompanhe conosco. Salmo de número 34. O salmista diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias.
perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Alguém já te falou palavras mais lindas do que essas? Só aquele que controla a terra, aquele que controla o mar, aquele que controla as ondas, aquele que controla o sol, a lua e as estrelas, aquele que ordena e tudo se faz e se fez, aquele que cuida do mundo que ele criou, aquele que nos criou. Estas palavras são palavras verdadeiras, são palavras que podemos confiar, porque é seguro confiar no Senhor, diz a palavra de Deus, aleluia. E quando nós lemos um texto como esse, nós temos tanta esperança, temos tanta certeza da vitória. E não há luta sem vitória, principalmente para o justo. Principalmente para o justo. Nós lemos um versículo aqui, o 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de uma, de duas, de 10. O Senhor os livra de todas, aleluia, é de todas as aflições. O Senhor está pronto para nos livrar, para nos guardar. Esse é o desejo dele. Temos que nos achegar a ele, mas nos achegarmos com fé, crendo que verdadeiramente Jesus Cristo é poderoso para nos dar a vitória. Estamos iniciando neste momento a Tarde da Bênção. Tarde da Bênção é um culto que todas as quintas-feiras, às 15 horas, realiza-se na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Estamos situados, a nossa sede, na capital do Brasil, em Brasília, na cidade do Gama, no setor central do Gama, módulo 16, ao lado do Hospital Maria Auxiliadora, no setor central. Nós ficamos do lado oeste, porque aqui, assim, o setor central, como outros setores, tem norte, sul, leste e oeste, né? Mas nós estamos do lado oeste do setor central, em frente à Feira Permanente do Gama. Glória a Deus. Este mês voltaremos à igreja, se Deus nos permitir. Ainda não posso dizer a data certa, mas esperamos, e se for da vontade do Senhor, a última semana já estarmos no nosso templo. Não estamos mais no templo que estávamos. Estamos agora num templo provisório. Fizemos um templo menor do que o nosso, no térreo, para que nós possamos construir o resto do nosso templo no segundo andar. Então, mas ali estamos, e ali o Senhor está operando. E iniciamos agora, meu amigo, este culto de louvor a Deus. Estamos aqui para louvar a Ele até por estes acontecimentos dos últimos dias. Porque se Ele permitiu, é bênção para nós. Vem bênção aí. Guarda o que eu tenho te dito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos com vários enfermos, muitos até com Covid, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem livrado
todos os nossos irmãos. E nós vamos agora, após uma música entoada pelo nosso pastor Lutero, nós vamos orar por todos os enfermos. Você que está enfermo, venha orar conosco e venha receber a bênção de Deus antes da palavra de Deus. Amém? Pastor Lutero com vocês. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. E esse amor que me ajuda a seguir em caminhos de perdição, andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Oh, um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei o meu louvor, um milagre, Senhor. Sim, um milagre, Senhor, um milagre, Senhor, tu tens feito em mim. Sim, tens feito em mim. Verdade, não é, irmãos? Quantos milagres na nossa vida? Quantos? Como o Senhor nos tem guardado, como o Senhor nos tem livrado de tantos males,
de tantos problemas, de tantas enfermidades. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos orar. Nós vamos orar neste instante. Vamos orar por José Nilson e Jorge. Vamos orar pela irmã Conceição, que está com infecção urinária. Vamos orar pela irmã Fátima. A irmã Fátima, a irmã da irmã Nonata, está internada desde ontem. Há muitos anos que ela luta com um câncer. E nós vamos colocar agora na presença do Senhor a nossa irmã. E temos muitos irmãos que estão ou estiveram com Covid, graças a Deus, a maioria deles já está de alta, né? Mas vamos orar para o Senhor não deixar nenhuma sequela, nada de mal. Inclusive, até meu filho, pastor Gedeon Júnior, teve também, ele e toda a sua família. Mas graças a Deus estão bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos felizes, porque o Senhor continua nos guardando, continua nos livrando de todos os males. Nosso Deus é maravilhoso. A nossa irmã também, a Dili, acaba de pedir oração. Ela diz pelo que é? Acho que é as dores, né? Mas seja lá o que for, o Senhor sabe. Então vamos orar neste momento. Pai maravilhoso, Jesus querido, a tua palavra diz que quando tu estavas crucificado, ali na cruz do Calvário, tu levastes também as nossas enfermidades. Há tantos anos atrás, quando tu fostes crucificado, aquele câncer que me assolou, e que o médico disse que eu teria 3 meses de vida, tu já tinhas levado. Tu és maravilhoso. E é por isso que eu estou com 25 anos que tu me curastes. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, não só na minha vida, não só na vida da minha família, não só na vida da minha igreja, mas por tudo que o Senhor tem feito nestes anos em que estou sobre a face da terra. Como nosso Deus é poderoso e maravilhoso. E é a Ti, Senhor Jesus, é a Ti neste momento que nós estamos suplicando. Cada irmão aí no seu lar está te pedindo a bênção. Cada um está te dizendo onde é a dor, onde é o problema, onde necessita da cura, Senhor, e vai tocando agora em cada um, porque a minha mão não adianta tocar que ela não faz nada, mas a tua mão, o teu toque, Senhor, é que é maravilhoso. Portanto, toca agora, Senhor, na minha irmã e no meu irmão. Toca, Senhor, agora na irmã Fátima. Oh, Senhor, ela está ali internada, ela está ali, Senhor, seus parentes pedindo oração. Tem misericórdia. A Nonata está, Senhor, triste, mas nós colocamos na tua presença, Senhor. Oh, Pai, tu sabes como agir. Se for da tua vontade, tu repreendes aquele câncer neste momento. Portanto, nós colocamos a Fátima na tua presença para a bênção, para a cura, Senhor. Mas nós não podemos ordenar. Senhor, eu sei que tu é quem dás o veredito, mas eu não sei o que tu vais fazer, e eu já te agradeço pelo que tu vais fazer. Também, Senhor, eu coloco o irmão José Nilson e o Jorge, eles na tua presença também para a cura. Age na vida deles. A irmã Sorilene está fazendo este pedido. Senhor, eu te peço também pela minha irmã Dili. Oh, Jesus, toca, Senhor, na vida da irmã Tília Cora. Recebe, minha irmã, em nome de Jesus, a cura do Senhor neste momento.
Holy Candalamas, recebe a cura do Senhor, em nome de Jesus. Toca também, Senhor, agora na irmã Conceição. Ela está com infecção urinária. Senhor, repreende aquela dor, repreende aquela infecção pelo teu poder. Dá saúde à tua filha agora. Dá saúde agora. Infecção desaparece da vida da irmã Conceição. Nós colocamos, Senhor, ela na tua presença para a bênção. E assim toca em todos aqueles que estão te pedindo algo neste momento. Que eles possam ser abençoados, aleluia, e receberem a tua bênção agora, Senhor. Conforta, fala. O Senhor faz algo com os meus irmãos e irmãs. Nós queremos, Senhor, ter certeza da tua bênção nesta tarde. E é por isso que nós oramos, porque sabemos que tu estás nos ouvindo, porque não há uma só palavra que falemos que tu não ouças. Pai, Jesus querido, estas pessoas estão nas tuas mãos para a bênção. Amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos agora ouvir a nossa palavra que vem do céu para o meu e para o teu coração. O instrumento esta tarde que Deus vai usar é a nossa irmã Suelen. Suelen é uma evangelista da nossa igreja. Ela é também filha do pastor Fernando, ali da igreja de Planaltina, Goiás. Sueli, chega aqui, minha filha. E ela vai nos trazer a palavra nesta tarde. Nós estamos na campanha. A nossa campanha é: qual é o teu foco? Qual o teu foco? Nós demos 2 palavras para ver aonde você coloca teu foco. Uma das palavras é oração. E a outra palavra é tempestade. Será que a oração te atrapalha? De alguma forma, você só fica fito na tempestade? Porque a tempestade tem vindo, a tempestade é horrível, a tempestade tira a tua atenção da oração ou não? Vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Como eu já fui apresentada, então nós vamos já prosseguir para a palavra que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa tarde. Amém? Então, hoje é o 3º dia da campanha. Qual é o teu foco? A tempestade ou a oração? No que você tem focado? E, para iniciarmos, eu quero te convidar a fazer comigo uma reflexão. Quando você se encontra diante de uma situação difícil, que aqui nós vamos denominar tempestade, a tempestade pode vir de maneiras diferentes na vida de cada um de nós. Para muitos pode ser uma coisa muito grande, para outros uma coisa simples, porém não deixa de representar uma tempestade nas nossas vidas. E eu quero que você reflita junto comigo. Quando nós nos deparamos diante de uma tempestade nas nossas vidas, diante de uma situação muito difícil, qual é a nossa postura diante disso? Se você for como eu, que tem essa dificuldade e é até um ponto a ser tratado, é um ponto em que eu tenho orado e pedido ao Senhor ajuda, porque, infelizmente, eu sou daquele tipo de pessoa que tende a ver o copo meio vazio, né? O copo está pela metade. Algumas pessoas olham esse copo pela metade e pensam, esse copo está meio cheio. Outras pessoas tendem a vê-lo como meio vazio. E, diante de uma tempestade, como é que você vê esse copo na sua frente? Você pensa de uma forma mais positiva ou você tende a pensar de uma forma mais negativa? Quando você pensa de uma forma negativa, você foca na tempestade, no tamanho daquela tempestade, no quão difícil vai ser para passar por aquilo e todas as coisas que vêm através dessa tempestade. Mas quando você olha por outro ângulo e você vê o copo meio cheio, você tende a pensar nas soluções.
para resolver aquela questão, nas soluções para lidar com aquela tempestade. E hoje eu quero te convidar a focar na oração. Toda essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e que eu vou trazer para os irmãos nessa tarde é tendo foco na oração. Então, nós vamos perceber que ao longo de tudo que nós formos falando aqui, a tempestade vai diminuindo cada vez mais. Quando a gente vai reconhecendo o valor que tem a oração na vida do cristão, quando a gente vai reconhecendo a importância que tem a oração na vida do cristão, a tempestade vai cada vez diminuindo, 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 perdendo totalmente a sua importância. E é isso que eu quero te convidar a fazer nessa tarde. Vamos focar não na tempestade, mas vamos focar na oração. Não vamos focar no problema que está diante de nós. Vamos focar na solução para esse problema. Amém? E o primeiro ponto que eu quero trazer sobre a importância da oração na vida do cristão é que, na verdade, é sobre o quão é importante, né? O quão é importante a oração na vida do cristão. Você já viu algum relacionamento funcionar sem o diálogo? Não existe. Não tem como funcionar. Quando apenas uma pessoa fala, tem alguma coisa errada. O relacionamento só funciona com o diálogo. E o que é a oração na vida do cristão? O diálogo com o Senhor. O Senhor fala conosco através da sua palavra, através de louvores, através de ministrações, mas a forma como nós nos comunicamos com o Senhor é através da oração. E a importância da oração na vida do cristão é essa, é o diálogo. E para qualquer relacionamento funcionar, precisa ter o diálogo. Então, para que nós possamos focar na oração e esquecer da tempestade, nós precisamos entender que a oração é primordial na vida do cristão. A oração é o diálogo que nós temos com o Senhor. E só assim esse relacionamento pode funcionar. Vamos lá. A palavra do Senhor nos traz inúmeros exemplos de como a oração pode mudar situações, de como a oração pode transformar situações. E nós vamos observar alguns exemplos. Esses primeiros exemplos que vou trazer aqui são para que nós possamos compreender a eficácia da oração. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 7 e 8, dizem assim a palavra do Senhor: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A palavra do Senhor está nos dizendo: ore, porque a sua oração será respondida. Peça, porque o seu pedido será atendido. Bata, que a porta vai se abrir. Então, a palavra do Senhor nos garante a eficácia da oração. E é por isso que nós, como cristãos, não podemos jamais deixar essa prática se esvair da nossa vida. Nós precisamos ler a palavra do Senhor, nós precisamos congregar, precisamos estar em comunhão, sim, com certeza. Mas sem a oração, a vida do cristão não funciona. A oração é a base que sustenta o nosso relacionamento com o Senhor. Então, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 22, diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A palavra do Senhor está aqui reafirmando que, a partir do momento que nós oramos e entregamos nas mãos do Senhor e cremos, Ele responde. Nós recebemos aquilo que temos buscado. Então, eu quero te perguntar neste momento, qual tem sido o teu foco diante da tempestade que você tem enfrentado? Você tem focado no tamanho da tempestade e tem se desesperado? Ou você tem lembrado de focar na oração, que é a solução para essa tempestade? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 13 e 14, dizem assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Irmãos, aqui é Deus mais uma vez falando da importância da oração, falando que se nós orarmos, Ele vai nos atender. Ele está pronto a nos ouvir, pronto a nos atender. Basta que a gente foque na oração. Basta que a gente se lembre de dobrar os nossos joelhos e apresentar ao Senhor as nossas petições. Muitas vezes, irmãos, a gente sofre
passa por determinadas situações por descuido, por esquecer que basta nós dobrarmos os nossos joelhos e entregarmos ao Senhor as nossas aflições, trocarmos o nosso fardo pelo fardo do Senhor, que é leve, é muito leve. E muitas vezes a gente se desespera diante da tempestade e esquece de fazer o mínimo, que é orar. Então, a palavra do Senhor também nos diz como devemos orar, né? Para quem está começando agora, a palavra do Senhor nos ensina exatamente como nós devemos orar. Vamos comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 9, 10, 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a palavra do Senhor nos ensina até como nós devemos orar. Mas aí, algumas pessoas podem se perguntar, mas eu vou fazer sempre a mesma oração, como se fosse algo automático? Não. Também diz a palavra do Senhor, nos versículos anteriores, assim, os versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então, a palavra do Senhor nos ensina como nós devemos orar, mas também nos ensina que não devemos fazer isso de forma automática, sabe? E muitas vezes ficar só naquelas orações do dia a dia. Oração quando acorda, oração antes de comer, oração antes de dormir. E, às vezes, de uma forma muito monótona, de uma forma muito repetitiva e engessada e robótica. A palavra do Senhor nos mostra como nós devemos fazer, mas nos mostra que nós temos liberdade para falar com o Senhor. Obviamente que com respeito, com reverência, porque o Senhor é santo. Mas a palavra do Senhor nos mostra que nós temos liberdade para falar com o Senhor. E a nossa oração deve ser algo constante e deve ser algo durante todo o dia. Pode ser em espírito, pode ser em um momento que você reserve para entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o Senhor, mas pode ser quando você estiver dirigindo o seu carro, quando você estiver entrando no ônibus, em qualquer lugar que você estiver, você pode falar com o Senhor. Então, a vida do cristão deve ser baseada na oração. O nosso foco deve ser sempre a oração. Algumas pessoas podem pensar, mas é muito fácil falar isso. Só que tem dias que eu não consigo nem dobrar os meus joelhos para orar. Ou até mesmo eu até consigo dobrar os joelhos para orar, mas não sai nada, eu não consigo falar, só choro, choro, choro. E a palavra do Senhor também nos fala sobre esses dias, sobre essas situações. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, até naqueles dias que a gente se sente muito frágil, muito fraco, incapacitado, até mesmo para fazer uma oração, o Espírito intercede por nós. Muitas vezes nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. Então, essa é a vida do cristão. Até mesmo quando nós não conseguimos orar, o Espírito está orando, intercedendo por nós, para nós entendermos a importância de focar na oração. Sem a oração, o cristão não vai para frente, o cristão não prospera, e eu falo de prosperidade não apenas no sentido financeiro, mas eu estou falando de tudo na vida do cristão. Nada acontece se nós não focarmos na oração. Amém? E tudo que foi falado até agora é para que a gente possa entender aonde o nosso foco deve estar. Você lembra do tema da campanha?
nós temos duas palavras: oração e tempestade. Qual é o seu foco? No que você tem focado? Muitas vezes, pode ser que o desejo do seu coração seja focar na oração, mas as suas atitudes perante a tempestade te voltam totalmente para ela. E nós não devemos ser assim. O que nós estamos passando neste momento? Desde o início do ano até agora, se não uma grande tempestade. E nós temos focado nessa grande tempestade? Temos pensado nela desde que nós acordamos até a hora de dormir? Ou nós temos focado na oração, que é a única coisa que nós podemos fazer neste momento? É orar. É orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. É orar para que o Senhor nos guarde. É orar para que o Senhor nos livre. É orar para que o Senhor cure os enfermos. É orar para que a vacina chegue logo a todos. É orar para que tudo isso passe. Esse deve ser o nosso foco. E essa é a única coisa que nós podemos fazer no meio da tempestade. Porque se a gente bem pensar, a tempestade é algo que nós não podemos controlar. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente se esforce, nós não temos controle sobre a tempestade. Nós não temos controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Mas nós temos controle sobre a nossa postura diante das situações. E isso é algo muito interessante e eu quero que você reflita sobre isso. Nós não podemos mudar as situações. Nós não temos controle sobre as situações. Muitas vezes, e provavelmente, as tempestades vão continuar acontecendo nas nossas vidas. E nós não temos controle sobre isso. Mas uma coisa é certa, e nós sim temos controle sobre a nossa postura diante das situações, sobre a nossa postura diante das tempestades. O que nós fazemos, isso sim é responsabilidade nossa. Então, se a gente se desespera, é nossa responsabilidade. Mas se a gente para, ora, entrega nas mãos do Senhor e descansa, isso também é uma responsabilidade nossa diante daquilo que nós sentimos sobre todas as situações. Quem vai resolver é o Senhor. O único que tem o poder para parar a tempestade ou para nos sustentar durante a tempestade é o Senhor. Mas a nossa postura, nós temos controle sobre isso. Nós podemos dobrar os nossos joelhos, orar, focar na oração, entregar tudo nas mãos do Senhor e descansar, para que assim Ele resolva as situações. Nós não podemos resolver, mas Ele pode. Só que nós podemos decidir focar na oração. Amém? Agora, eu quero que a gente medite um pouco em alguns exemplos bíblicos sobre situações que foram mudadas, que foram transformadas, porque esses personagens, essas pessoas, decidiram focar não na tempestade, mas sim na oração. Amém? O primeiro exemplo que eu quero trazer para a gente nessa tarde é o exemplo de Raquel. A tempestade que estava diante de Raquel era a esterilidade. E se ela tivesse focado nessa esterilidade, provavelmente a história teria sido diferente e talvez a gente nem notasse, nem citasse Raquel. Mas o seu foco não foi na tempestade, o seu foco foi na oração. E olha só o que aconteceu. Quando ela focou na oração e clamou a Deus, e entregou diante do Senhor as suas aflições, a sua angústia, entregou aquele problema diante do Senhor, o Senhor mudou a história de Raquel. O Senhor transformou aquela situação. E ela passou de estéril a mãe de filhos. Um dos seus filhos foi José, que se tornou governador do Egito. Quem não conhece a história de José? Todo bom cristão já estudou, pelo menos na escola bíblica dominical das crianças. E o seu outro filho foi Benjamim. Então, se Raquel tivesse focado na tempestade, ela não teria recebido a vitória. Mas o seu foco foi na oração. E ela foi agraciada pelo Senhor e recebeu vitória. E caminhando nesse mesmo sentido, nós não podemos deixar de lembrar de Ana. Ana também passava por um problema parecido. E Ana orava e clamava ao Senhor e pranteava. E ela desejava muito ser mãe, mas ela também era estéril. Ela poderia ter focado em muitas outras coisas. Poderia ter focado em Penina, azucrinando o ouvido dela o tempo todo. E em tantas outras coisas ela poderia ter focado. Mas ela dobrou os seus joelhos. E diante daquela tempestade que ela estava vivendo, ela focou na oração. E o Senhor respondeu: quem é o filho de Ana?
Samuel, o profeta Samuel. Todos nós conhecemos também. Imagina se tanto Raquel como Ana tivessem focado na tempestade e não na oração, como o curso da história teria sido tão diferente, não é verdade? Outra pessoa, Josué. Josué foi líder dos israelitas na conquista da terra prometida. Josué, certa vez, focou na oração, diante de todo aquele povo, diante de todo Israel. E o que aconteceu quando ele focou na oração? O sol parou e a lua se deteve. Por quê? Porque ele simplesmente orou ao Senhor. Daniel. Daniel era um homem de oração. Nós podemos acompanhar na história que ele orava. Ele, mesmo estando longe da sua terra natal, mesmo estando longe dos seus costumes, mesmo estando longe do seu povo, Daniel focou na oração. Ele não focou nas tribulações que ele estava passando. Mesmo lançado na cova dos leões, Daniel focou na oração. E o Senhor livrou de todo mal, o Senhor guardou ele, o Senhor honrou a Daniel naquele lugar. Então, todos esses exemplos nos mostram que quando nós focamos na oração, o quadro da história é mudado. As coisas são diferentes. Aquilo que estava determinado pode ser desfeito pelo Senhor, porque a oração muda as coisas. A oração muda as coisas. E para encerrar esses exemplos, porque nós temos muitos exemplos na Bíblia sobre como a oração muda o curso das coisas, mas eu quis trazer apenas esses exemplos e, por último, eu quero falar sobre Esther. Todos nós conhecemos a história de Esther e o quanto a postura dela de orar, de jejuar, de colocar todo mundo para se colocar aos pés do Senhor mudou a história dela e de todo o seu povo. Salvou a vida dela e de todo o seu povo. Uma sentença de morte foi dada. E uma sentença que nem o rei poderia fazer algo a respeito, sabendo que Esther estava junto. Mas, através da oração de Esther e daquele povo, toda a história foi mudada. O quadro foi revertido. Aquilo que parecia impossível, o Senhor fez. E é isso que eu quero te mostrar com esses exemplos que eu trouxe aqui. Que a postura do cristão deve ser o foco na oração sempre. Nós temos muitos outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, Jó. Jó teve a sua história mudada a partir do momento que ele orou pelos seus amigos. Então, a ação, o ato de orar, muda as situações. Acontece algo tremendo, irmãos, quando nós dobramos os nossos joelhos para orar. Você pode não conseguir enxergar a olho nu, mas o que acontece no mundo espiritual quando nós dobramos os nossos joelhos para entregar as coisas nas mãos do Senhor é algo tremendo, irmãos, é algo tremendo. E se nós pudermos ao menos entender a dimensão disso, nós saberemos que nunca mais iremos focar na tempestade. Mas que qualquer coisa que for acontecer nas nossas vidas, e antes mesmo de acontecer, nós vamos dobrar os nossos joelhos e focar na oração. Amém? Então, esses foram apenas alguns exemplos que mostram como a oração muda as coisas, muda o curso da história e transforma as coisas. Eu quero que nós meditemos no que foi dito aqui e que a gente se lembre que todas as vezes que vier uma tempestade diante de nós, a primeira coisa que vem um gatilho na nossa mente, tempestade, oração. Que a tempestade seja apenas um lembrete para a oração. Que a gente não fique focado nos problemas, nas dificuldades, irmãos, porque a Bíblia já nos alerta que nesse mundo nós teremos aflições. E é fato isso. Então, se a gente ficar focando só nos problemas, só nas situações difíceis, a gente vai cada dia desmoronando e vai perecer. Mas a palavra do Senhor nos ensina a orar. E a oração muda as coisas. Eu tenho certeza que você tem aí na sua memória algumas situações em que você esteve enfrentando e que quando você dobrou os seus joelhos, as coisas mudaram. Eu tenho experiências desse tipo. Experiências que eu tive que orar um pouco mais de tempo para certas coisas, mas situações em que eu estava angustiada e aflita, e a partir do momento que eu comecei a orar, eu nem terminei a oração, eu já senti paz, eu já senti alívio, eu já senti o Senhor trabalhando ao meu favor. E é assim na vida do cristão. A oração muda as coisas. O nosso foco deve ser sempre a oração. E para nós encerrarmos, eu quero deixar mais uns 2 versículos para a nossa meditação.
Um deles é que a palavra do Senhor nos afirma que quem perseverar até o fim será salvo. Isso está no Evangelho de Mateus 24, a parte B do versículo 13. E além disso, é necessário que nós perseveremos em oração. Para a gente terminar, eu quero deixar o último versículo, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, lembrando, aquele que perseverar até o fim será salvo. E a palavra do Senhor nos alerta a perseverar na oração. Então, eu te pergunto, qual tem sido o seu foco? Você tem 2 lugares para você olhar. Você tem a tempestade e você tem a oração. Onde você vai escolher focar? E eu te digo nessa tarde, foque na oração. Tenha uma vida de oração. Entregue tudo ao Senhor em oração. E Ele vai fazer. Porque nós vimos aqui alguns exemplos. Nós vimos sobre a eficácia da oração. Nós vimos sobre situações que foram transformadas através da oração. E eu nem quis focar na tempestade, não. Porque a tempestade vai ser só um lembrete para que você dedique a sua vida em oração ao Senhor. E creia, irmãos, creia que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida a partir do momento que você se debruçar aos pés do Senhor em oração. Amém? E eu quero agradecer a minha oportunidade. Glória a Deus. Oração, coisa importantíssima, irmãos. Oração é falar com Deus. Como é que eu falo com Deus? Da minha forma. Da minha forma. Houve uma criança, ele sempre orava só na hora da comida. Os pais, ele era pequeno, os pais ensinaram ele a orar, dizendo: Senhor, abençoa esta comida. Então, toda vez que ele ia comer, ele orava: Jesus, abençoa a comida. Mas ele não sabia outro tipo de oração. E ele saiu na rua, e quando ele olhou, lá vinha um cachorro enorme, daqueles de raça, eu esqueci o nome da raça, mas essas raças que acabam com uma criança no instante, que mordem, que machucam. E ele, quando viu que aquele cachorro tinha se soltado, ele imaginou o perigo. E ele disse: Deus, abençoe essa comida, Deus. O cachorro parou e voltou. Quer dizer, Deus entendeu o que ele estava pedindo. Entenderam, irmãos? Oração é falar com Deus. Se eu falar em inglês, ele entende. Se eu falar em francês, se eu falar por código, Deus me entende, porque Ele olha lá para o meu coração. E a criancinha não sabia dizer: me livra do cachorro, Jesus. E o que foi que ele disse? Abençoe essa comida. E o Senhor abençoou, né? Que ele não foi comido. Glória a Deus. Então é assim, irmãos, que acontece. Deus entende a tua oração. Deus entende até como você ora. Seja sincero o mais possível. Fale com sinceridade ao Senhor. Tem muita gente que diz: eu não vou falar para o Senhor que eu estou pecando. Eu não vou falar para o Senhor que eu fiz isso. Não precisa você falar, Ele viu. Mas quando você chega e diz: Senhor, eu sou um miserável. Eu não presto. Senhor, olha o que eu fiz hoje, Senhor. Eu não quero ser assim. Ai, irmãos, vem uma alegria na tua oração. O Espírito de Deus te ajuda. E naquela hora você sente o prazer e sente o amor de um pai passando a mão no filhinho, acariciando o filhinho. E você sente aquela vontade de nunca mais pecar. Então, queridos, o que vale muito na oração é a sinceridade. Eu estou morrendo de medo. E Deus não quer que eu tenha medo. Mas eu confesso para Ele: Senhor, eu estou com medo dessa situação. E eu sei, Senhor, que Tu disseste que Tu não nos deste o espírito de medo, mas nos deste o espírito de fortaleza, amor e moderação. Então, tira o medo de mim, Senhor. Você vai ver como o medo vai sumindo, vai desaparecendo.
Orar é a melhor coisa que tem. Porque você pode falar com quem pode resolver o teu problema. Você fala com quem te ouve. Aqui no mundo, às vezes, nós estamos esperançosos e vamos falar com alguém, mas esse alguém nos atende assim com tanto menosprezo, não é? Às vezes não dá muita atenção ao que nós falamos, nós saímos até tristes. Mas o nosso Deus, o Deus Senhor e da terra, do céu, do mar, de todas as coisas, Ele atende a cada um. Ele conhece até uma moeda que está engasgada lá na gargantinha do peixe. Não foi? Jesus não disse para Pedro, vá lá, pesque. O primeiro que você pescar, você abre a boca dele que tem uma moeda lá. Pegue a moeda e pague o nosso IPTU da época. Era lá um tipo de imposto que Jesus tinha que pagar e Pedro também. Ele conhece até o que o peixe está sentindo. Aquele peixe engasgado. Jesus sabe. Ele cuida de tudo. Não é só de nós. Ele cuida dos animais. Ele tem amor por tudo aquilo que Ele criou. Por tudo. Do lírio dos campos. Quanto mais de nós, irmãos, que Ele deu a sua vida por nós. Quanto mais de nós. Está alguém nos ouvindo nesta tarde que ainda não aceitou este Jesus como seu Salvador? Ainda não sabe focar na oração? Não tem costume de falar com Jesus? E quer ter Jesus como Salvador da sua vida? Se alguém está aí em algum lugar e sentiu vontade de se tornar um filho de Deus, porque aquele que aceita a Jesus como seu Salvador deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. Se há alguém, neste momento, feche teus olhos e repita comigo as palavras que vou dizer. Senhor Jesus, eu quero ser teu filho. Eu quero te aceitar como meu Salvador. Eu quero ter os meus pecados perdoados. Eu quero que toda a imundície de minha vida seja lavada agora no teu sangue. E eu quero me tornar mais alvo do que a neve. Recebe-me, Senhor Jesus. Perdoa todos os meus pecados. De agora em diante, eu sou teu e tu és meu. Amém. Está certa essa oração? Orou de coração? Você é filho de Deus. Procure-nos na igreja ou fale conosco de alguma forma, pelas lives, ou temos também a UTI de Deus, você pode telefonar. O telefone da nossa UTI está pondo aí ou não tem? É 999. Eu sei decor, mas tenho medo de falar errado. São 4 9s primeiro, ó. 9 9 9 2 01 81 99992
0181. Facinho, não é? Vou repetir mais uma vez. 999901. Aliás, desculpa. 999920181. E fale conosco. Ali você vai encontrar algum irmão ou irmã que vai te receber com muito amor. Vai anotar teu telefone, se você quiser visita. Estamos aí para fazer a vontade de Deus. Amém? Também neste momento eu quero agradecer a todos os irmãos que têm trazido seus dízimos, sua oferta à Casa do Tesouro, que tem mandado pelo banco. Irmãos, graças a Deus, porque vocês cooperaram, nós podemos ajudar muita gente esse mês. Nós podemos mandar para alguns pastores que estavam passando dificuldades no interior, lugares sem emprego, e agora que as coisas se fecharam mais, e ninguém está passando fome. Se alguém no nosso ministério está passando fome, é porque não nos avisou. Porque é uma coisa que não acontece na nossa igreja. Todos são amados e todos são vistos da mesma forma. Se estiver passando necessidade, pode falar conosco. Amém? Então, nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E também pudemos pagar a nossa construtora, dia 10 que passou, e agora só no próximo dia 10 que pagaremos novamente. Então, aguardamos pela tua oferta, pelo teu dízimo. Se você for da nossa igreja. Se você não for da nossa igreja, dê o teu dízimo na tua igreja. E se quiser mandar uma oferta para nós, aceitamos. Agradecemos de todo o coração. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. E vamos agora orar pelos dizimistas. Eu quero chamar a nossa evangelista para ela entregar ao Senhor agora os dízimos e as ofertas desta semana, ou dos últimos dias que os irmãos trouxeram. Amém. Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem provido na vida dos teus filhos e agradecer pela fidelidade que os teus filhos têm tido para com o Senhor, para com a tua obra. E nós sabemos que com essa ação o devorador já está sendo repreendido. Eu quero te pedir que o Senhor multiplique na vida dos meus irmãos, nunca deixe faltar. Abençoa-os, Pai, de forma que eles possam abençoar outras vidas também. Senhor, nunca deixe faltar o alimento, nunca deixe faltar a vestimenta, nunca deixe faltar o teto sobre as suas cabeças. Abençoa e prospera cada um dos teus filhos, é o que eu te peço neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, novamente, estaremos aqui. Pedimos aos irmãos para estarmos aqui às 20 horas. 20 horas será o nosso culto de oração. E no próximo domingo, não perca a Escola Bíblica Dominical. 9 horas da manhã. Vamos aprender. Vamos aprender para servirmos cada dia melhor ao nosso Deus. E domingo à noite, às 19 horas, aquele culto de louvor a Deus. Aguardamos todos os irmãos para aquela festa gostosa que temos todos os domingos. E que Deus possa abençoá-los ricamente. Agora nós vamos fazer a oração final. Entregue ao Senhor o culto que você ofereceu a Ele agora à tarde. E o Senhor vai nos abençoar de forma maravilhosa. E creia que a tempestade já está vencida no nome de Jesus Cristo, porque é Ele quem controla este mundo.
Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, Pai. Nós te agradecemos por este culto de louvor a Ti. Te agradecemos até porque não deu certo, precisamos fazer 2 links. Mas tu sabes de tudo por quê. E eu creio que foi algo de bom que tu fizestes enquanto isso. Porque tu ages de uma forma tão interessante que muitas vezes nós não compreendemos. E recebe agora o nosso louvor. O nosso louvor aqui e o nosso louvor de cada um que está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, de alguma forma, aqueles que estão ouvindo. E aqueles que ainda ouvirão hoje à noite, amanhã, no final de semana, porque a gente sabe que muitos durante a semana escutam este culto. Portanto, Senhor, abençoa cada um. Ser com cada um de forma poderosa, guardando, livrando de todo mal, dando vitória, guardando, Senhor, deste mal que está sobre o mundo e nos dando livramento em todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és aquele Deus que dá livramentos, aquele Deus maravilhoso e aquele Deus que nos guarda de forma maravilhosa. Tu és grande, Tu és poderoso. E os Teus olhos estão sobre o Teu povo. Aleluia. Os Teus braços eternos têm nos sustentado. E nós Te louvamos para todos sempre. Dá-nos, Senhor, este final de semana em paz, com cultos maravilhosos, e que nós possamos nos alegrar na Tua presença. E eu Te agradeço pela vida de cada um que esteve conosco, e que cada um possa agora receber uma bênção especial que está esperando de Ti. Também, Senhor, abençoa o nosso Brasil. Que todo mal seja repreendido. Começa a dar prosperidade ao nosso Brasil. Eu já quero Te agradecer pela prosperidade que Tu tens dado à agricultura. A nossa agricultura não faliu, mas ela aumentou muito este ano com tudo que está acontecendo. E eu Te louvo já por isso. E as coisas melhorarão a cada dia, porque Tu és o Senhor desta nação. E nós Te entregamos o Brasil nas Tuas mãos para a bênção. Toma conta de todo o governo brasileiro, Senhor. E faz tudo aquilo que tem que ser feito para o bem desta pátria. Nós Te louvamos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe. Glória a Deus.